Por que a palavra cachorro significa cachorro? Podia ser qualquer outro som. Esse insight aparentemente simples virou uma das maiores revoluções intelectuais do século XX. Então eu pergunto, o que foi o estruturalismo? Quem foram seus grandes nomes? E por que ele acabou sendo tão criticado quanto admirado? O estruturalismo nasce no início do século XX com um linguista suíço chamado Ferdinand de Saussure. A ideia central dele era simples e radical. Os elementos de um sistema não têm valor em si mesmos, eles valem pelas relações e diferenças com os outros elementos. Pense num jogo de xadrez. O rei não é importante por causa do material que ele é feito, ele importa pelo papel que ocupa dentro das regras do jogo. Tire o jogo e a peça não significa nada. Saussure aplicou isso à linguagem. A palavra cachorro não tem nenhuma conexão natural com o animal. A relação é arbitrária, é convenção. O que define o signo é ser diferente de tudo ao redor. O cachorro não é gato, não é lobo e não é outro animal. Essa virada de estudar os elementos isolados para estudar sistemas de relações é a essência do estruturalismo. Lévi-Strauss, o antropólogo dos mitos. Lévi-Strauss pegou essa ideia e jogou na floresta amazônica, literalmente. Ele estudou o mito dos povos indígenas e descobriu que o sentido não está em cada elemento do mito, está nas oposições entre eles. A natureza e a cultura, o cru e o cozido, a vida e a morte. Os mitos existem para pensar em contradições que a vida real não resolve. E foi mais longe. A proibição do incesto, presente em praticamente toda a cultura humana, não é biológica, não é estrutura. Ela cria a obrigação de trocar, de se relacionar com outro grupo. É o fundamento da vida social. Psicanalista da linguagem. Lacan releu Freud com os óculos estruturalistas e chegou numa fórmula famosa. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Para ele, a linguagem não é só uma ferramenta, ela nos constitui. Ao entrar no mundo dos símbolos e das leis, o indivíduo é dividido. Tem o eu que você acredita ser e tem o sujeito do inconsciente, que aparece nos lapsos, nos sonhos e nos sintomas. Lacan nunca foi fácil de ler, mas a ideia central é poderosa. Somos sujeitos feitos de linguagem, antes mesmo de saber usá-la. Roland Barthes trouxe o estruturalismo para o cotidiano. Em mitologias, ele pegou publicidade, esporte e cinema e mostrou como esses fenômenos funcionam como sistemas de signos, que naturalizam o que é histórico e arbitrário. O estruturalismo vira uma ferramenta crítica. Se tudo é sistema, tudo pode ser desmontado. Foucault, que odiava o rótulo, mas claramente dialogava com o movimento, criou o conceito de episteme, a configuração profunda que determina o que pode ser pensado e dito em cada época. Não é uma conspiração, é uma estrutura. Althusser, que releu Marx, a sociedade como um sistema de estruturas relativamente autônomas, econômica, política e ideológica. Nenhuma determina tudo sozinha. Essa parte vai ficar um pouco desconexa com o vídeo, mas a gente tem que começar a abordar as críticas. O estruturalismo não durou como hegemonia intelectual, e as críticas foram pesadas. O primeiro, cadê o sujeito? Ao focar nas estruturas impessoais, o movimento praticamente eliminou a agência humana. As pessoas viraram marionetes de sistemas, ninguém decide nada, ninguém resiste a nada. Segundo, cadê a história? A obsessão com o sistema presente ignorou as transformações, conflitos e contradições históricas. A estrutura parecia eterna, mas ela não é. Terceiro, o formalismo. Os esquemas universais às vezes ficam distantes demais da bagunça real da vida cultural. O golpe mais elegante veio de Derrida. Nenhum sistema é fechado, o sentido é sempre diferido e nunca chega ao significado final. Sempre vai remetendo a outro signo e depois a outro, a cadeia nunca termina. Deleuze e Guattari propuseram um rizoma no lugar de estrutura, uma rede sem centro, sem hierarquia, com conexões em todas as direções, uma metáfora que ressoa até hoje em debates sobre internet e política. E dessa forma começamos o nosso encerramento. Então, o estruturalismo morreu?
Não exatamente. Ele foi transformado, criticado, superado em vários pontos, mas o legado é inegável. A ideia de que fenômenos humanos só fazem sentido dentro de sistemas de relações está em todo lugar. Na linguística, na teoria literária, nos estudos culturais, na teoria de gênero. O pós-estruturalismo, que engloba até mesmo Foucault, mais tardio, não é uma ruptura total. É um filho crítico. Ele herda as perguntas e radicaliza as dúvidas sobre as respostas. No fundo, o estruturalismo nos deixou uma ideia simples e perturbadora. Nada tem sentido sozinho. Tudo depende das relações. Até essa frase que eu acabei de dizer.